Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre o perito frente ao novo Código de Processo Civil. A gente está aguardando o Luiz Cutivac. Oi, Frederico, como vai você? Tudo bem? Está esperando o Luiz Cutivac entrar. Oi, Eduardo, voltamos. Oi, Luiz. Agora eu vou chamar o Luiz aqui, tá? Oi, Luiz, boa noite. Boa noite, Yara. Tudo bem? Você? Obrigada por ter vindo. Luiz Cutivac é engenheiro civil, formado em 1960 pela Escola Nacional de Engenharia, ENE, da UFRJ, atual UFRJ. Também é advogado, formado em 2005 pela Estácio de Sá. Atua hoje como advogado, como conciliador e como perito de engenharia. Como perito, ele atua há mais de 30 anos no Tribunal de Justiça e já construiu em Teresópolis, Maricá, no Rio de Janeiro. Já foi conselheiro do IBAP, RJ, e é uma grande referência para a gente, inclusive no que diz respeito à legislação. Luiz, vamos lá. Hoje, com a mudança do Código de Processo Civil, como que o perito, quais são as mudanças que estão ocorrendo com os peritos na justiça? Picotou, Yara, mas de qualquer maneira, como o assunto é o Quais Código são de as Processo Civil, mudanças? Está me ouvindo agora? Quais são as estou ouvindo. mudanças que estão ocorrendo para o profissional fazer perícia? Sim, olha só. Nos últimos anos, antes de 2015, vigorava o Código de Processo Civil de 1973, que ficou em vigor até 2015. Em 2015, surgiu a lei do novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, o pessoal chama de NCPC. Não é mais NCPC, já tem 5 anos, então, mas há processos ainda que ainda estão na vigência da legislação anterior. Então, tem juízes que ainda têm que se basear no Código antigo. Eu vou me referir, em relação aos peritos, nos processos atuais. Então, Isso. você tem hoje dois problemas. Um primeiro, que a gente tinha o ato presencial antes da pandemia, e agora a gente está restrito ao home office. Em parte porque saíram algumas diversas resoluções do CNPJ, as quais o Tribunal de Justiça do Rio acompanhou e passaram as perícias, que são atos presenciais, a poder serem agendadas a partir do dia 27 de julho de 2020. Então, os colegas já podem marcar as suas vistorias, agendar. Então, como eu procedo? Eu procuro entrar em contato com as partes, com os assistentes, no sentido de ver uma data viável para todo mundo, para os assistentes e para o perito. Eu dou essa cortesia, digamos, para os colegas e procuro não interferir no cotidiano deles. Olha, qual o dia que você tem disponível, eu também me coloco, ver se a minha agenda está livre, e a gente compõe um prazo comum, uma data comum. Então, em relação ao novo código, ele está em vigor mesmo com a pandemia, entendeu? Em relação ao perito. Se você for ver o código, ele tem 1.300 e tantos artigos, mas os específicos para o perito estão restritos a um artigo importante, que é o 95, e os artigos diretamente ligados ao perito, que vão do 464 ao 484. São 21 artigos que bastam os colegas lerem, que eles vão ter noção como eles têm que proceder. Ó, a família Cutivac está toda presente. É, Sueli, é. Bom, Adriana, Cláudia, a a Clícia já Adriana, não, entrou a Adriana não aqui. está, não. A Adriana está
Não, Está ela no entrou plantão ali, no então alguém hospital. entrou com o celular dela, porque ela entrou. Mas a O Cláudia Stassi, Araújo ele está... entrou, a Clícia entrou, tá A Clícia, começando a oi chegar. Clícia, um abraço. É o Esposa do Dr. Ismael. 95. Como é que é Doutor o. Ismael escreveu que está em assembleia. É só avisar ele, se ele precisar de ajuda, eu também entendo de condomínio e assembleia também. Ai, o Ismael é um grande colega, a Clícia também, fico muito feliz. Tá, Mas, então vamos mas como eu lá. estava dizendo, os artigos principais estão aí, entre o 464 e o 484, 21 artigos, onde são específicos em relação ao perito. Então, eu tenho aqui ó, eles anotados, se você tiver alguma especificidade que queira saber, eu estou ao dispor. Não, é importante era a gente informar que hoje o perito tem que comunicar as partes com 10 dias de antecedência nos autos, para que as partes têm que ser comunicadas com antecedência de 10 dias, não é isso? Isso. É o que eu faço, olha só. Quando eu entro com a petição, eu já aviso ao juiz que eu já mantive contato com os assistentes e eles concordaram com a data que eu designei, porque às vezes a gente designa com 15 dias e o cartório não tem tempo de intimar. Eles acham que é cedo. Então, se você for esperar o cartório intimar as partes da data designada, muitas vezes eles não tomam conhecimento, eles podem anular até o laudo, porque alegar que não foram intimados. Então, quando eu faço a petição, eu já peço a designação da data e digo que já mantive contato com as partes na mesma data, que tomaram conhecimento da data designada, para mais não dizer, não, eu não fui intimado, tal. Sabe que advogado sempre quer pegar o perito pelo pé, né? Verdade. Ó, a Selma Benchimol tá aí também, te prestigiando, hein? Prestigiando Opa! a gente. Um abraço, Olha Selma. só, outra coisa importante que eu queria lembrar aqui é o seguinte: hoje a gente tem um número muito grande de perícias na justiça gratuita, não é verdade? Isso. No aspecto da justiça gratuita, eu vou usar, entre aspas, é vergonhoso o que a gente recebe de ajuda de custo. São R$ 438,02. Eu procurei descobrir por que a gente ainda recebe 0,2, 2 centavos, além dos R$ 438 que o tribunal nos paga. Me parece, quando fixaram os honorários em perícia judicial de partes com JG, o salário mínimo era 350. E quando eles alteraram pelos índices, talvez pela UFIR, que é o índice lá do tribunal adotado, e deu esses centavos e eles mantiveram. Mas eu já sei que há muitos estados em que já estão pagando como ajuda de custo R$ 1.000 para os peritos. Então, eu acho que a gente tem que batalhar no sentido de a gente ver se o tribunal, não vou dizer tem pena, né? Reconhece o trabalho do perito, porque nós não somos funcionários do tribunal. Nós somos profissionais autônomos, cada um procurando obter, digamos, não só perícias de JG, mas perícias pagas também, para compensar o nosso trabalho. A grande parte das sentenças, inclusive, elas são baseadas nos laudos periciais, né? E com certeza, o juiz se louva. É enorme. É verdade. Você tem na sentença, você tem 3 itens. O juiz tem que fazer um relatório do que é o processo, às vezes o processo de muitas folhas, fazer a fundamentação jurídica e, no final, o dispositivo, onde ele condena ou absolve e tal, ou normalmente relação concessionária. Ele dá. Não, a sentença contém esses 3 itens. Então, na fundamentação, ele muitas vezes não, na maioria das vezes, eles se louvam em transcrever o que o perito responde, para fundamentar as razões para ele condenar ou absolver o consumidor ou a concessionária, entendeu?
Porque a essas JGs construtora. desculpe, essas JGs são muitas de concessionárias, de pessoas que têm pouca renda e são cobradas de forma, eles consideram erradas, e consumos errados e leituras erradas, e acabam ganhando por deficiência até das concessionárias, porque elas se sentem como se fossem as donas do processo, sabe, Yara? Elas não se sentem como elas não são nem parte. Aliás, são parte sim. As partes do processo são o juiz, a parte autora e a parte réu. O perito é que não é parte. O perito, olha aí, estamos Frederico, Alex, Araújo, eu já falei, Aline. Tá chegando gente aí, Luiz, para te prestigiar. Vamos ver se a gente não decepciona, né? Mas a gente tem também, além das concessionárias, tem uma série de construtoras, tem as ações de redução de aluguel. Aí você tem os vícios redivitórios, os danos de vícios construtivos, que também são perícias que envolvem também o conhecimento do engenheiro civil, entendeu? Os arquitetos também, agora... Eu hoje não sei mais qual é a diferença entre nós e os arquitetos, apenas os conselhos. Apenas os conselhos separados, né? Mas o que o arquiteto faz, o engenheiro faz, então estamos juntos. O engenheiro mecânico, porque você tem acidente de elevador. Tem de elevador, tem acidente de trânsito, aí é engenheiro mecânico mesmo. Aí nós temos os colegas mecânicos, o Paulo Tadeu, o Gustavo Signorelli, é mecânico também. Signorelli é civil, eu acho que também, o Paulo Tadeu também é civil, mas o pessoal procura jogar nas 11. Hoje o perito é nomeado e ele, depois de nomeado, ele apresenta a petição dele de honorários, certo? E o juiz manda para as partes. E aí tem uma diferença no novo código, no processo digital, que é a seguinte: antigamente você era intimado por telefone, até por oficial de justiça. E hoje, a maior parte dos cartórios não está comunicando mais o perito. Alguns mandam por e-mail, outros sequer mandam por e-mail. E aí você tem que estar de 2 em 2 dias, mais ou menos, vigiando, né, pelo seu cadastro. Hoje também mudou, porque o engenheiro antigamente, ele era nomeado pelo juízo e como a sua formação é da faculdade, ele exercia a sua atividade como perito judicial. Hoje, determinaram a formação de um cadastro. E para que o profissional se habilite e se cadastre, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro cobra, né, exige um curso de 20 horas. No 21. Mínimo, 20 horas. 21 horas, 21. Né, que é superior a 20 horas. Então, o que você entende por esse curso? Você entende que o profissional tem algum diferencial em função de fazer esse curso de 20 horas? Olha só, para ser nomeado em processo judicial, você tem que estar cadastrado no SEJUD. Era de PEJ, hoje é SEJUD. Era a Divisão de Perícias Judiciais. Ela está na sala 201 do corredor B do tribunal, onde se faz o cadastro. Então, lá eles dão as informações e tal. Eu sei que há centenas, milhares de inscritos. Eu sou o 2114 lá, já tem 10 mil e pouco, então, mas sei que tem corretores, peritos, cadastrados. A Beth Maia, Sarina, tem médicos. Um abraço para a Beth. Não são só peritos engenheiros, são peritos médicos, psicólogos, dentistas, assistente social, quer dizer, tem toda a gama de profissionais e de especificidades que o juiz não tem, né? Que são especialistas. Outra coisa importante do novo código, ele permite que as partes nomeiem um perito, não precisa ser hoje nomeado pelo juiz. Então, se as partes tiverem, conciliarem com um mesmo perito, o juiz não despreza, o juiz acolhe o pedido das partes
para ser nomeado o perito da vontade deles, né? Então, Isso é mais difícil culturalmente, porque a justiça brasileira ainda tem um contencioso forte, né? Há uma disputa grande pela justiça. Quer dizer, as pessoas, quando elas entram na justiça, elas já entram no limite. Então, é mais difícil, pelo menos no momento ainda é difícil, a indicação de um perito em comum acordo com as partes. tem Não é pouco, verdade? tem pouco realmente. Mas não está impedido. Antigamente, só o juiz podia nomear, pelo Código Antigo, entendeu? Bom, eu acho que os colegas já sabem, tem colegas que pedem o adiantamento pelo artigo 95, o adiantamento dos 50% dos honorários, e muitas vezes as partes impugnam, né? Eles não gostam dos honorários que a gente cobra, mas eu procuro me manifestar provando que os valores arbitrados, e às vezes ficam elevados, em face do trabalho que a gente tem, né? Porque você, por exemplo, É, eu tenho uma que só do autor tem 92 quesitos, pois é. e do réu tem 7, então só aí são 100 quesitos. Pois é, mas muitas Agora, vezes a gente também, quanto perito de juízo, a gente pode perguntar ao juiz se a gente tem que responder aquilo tudo, porque, na é, realidade, o perito ele tem que atender ao que determina o juízo, ele é perito do juiz, ele não é é, perito da parte. Muitas vezes a Mariana, parte quer confundir. A eu Clícia está ainda, eu, perguntando ali uma coisa importante, Luiz. Você tem experiência de algum caso que você tem conhecimento do perito ter sido nomeado pelas pelas partes? partes, não tenho conhecimento, não, porque normalmente eles vão para o juízo arbitral, né? Eles Não, saem da aí é quando está justiça. estabelecido, Aí eles vão lá e cada um escolhe o seu assistente e tal, fazem no juízo arbitral. No tribunal não tenho visto, não. Aliás, não tenho interesse em saber, porque não traz informação nenhuma para a gente, entendeu? Mas também não está impedido de fazer isso. Agora, tem algumas situações, quer dizer, os colegas têm que se louvar no novo Código de Processo Civil, porque se ele for nomeado hoje, provavelmente é de processo de 2015 para cá, por mais atrasado que esteja o tribunal. Não vejo nomear hoje em processo de de 2010, execução, às 2011. vezes tem sim. De Pode execução, às vezes ser, você pode tem ser. processo. Aí cai o juiz vê pela data se cai no novo código ou se cai no código É. antigo, entendeu? Oi, Mas, na Rose. verdade, o que a Obrigada por gente estar tem que aqui. saber Maria hoje é o Angélica código novo. Rebouças. Quem? Continua chegando. A Rose Lima chegou aqui agora. A Cadê a Maria Kátia? Angélica Rebouças. Cadê a doutora Kátia? A Kátia? Não sei, É, não apareceu ela, ainda. Ela ela estava disse que ia fazendo um aparecer. trabalho no supermercado aí, calculando. Ah, É sério, calculando uma revisão de aluguel do supermercado, um aluguel prévio. Outra bom, coisa que eu acho que é importante é durante quando o juiz nomeia o perito, as partes indicam os seus assistentes técnicos, né? Normalmente isso, tem ação maior. isso. Aí tem a quesitação. Essa quesitação, Luiz, a sua câmera saiu do lugar, hein? Acho que você virou o telefone ao contrário. Nessa quesitação, muitas vezes, por exemplo, esses 100 peritos que ele está se referindo aí, às vezes você tem assim, 10 que dizem respeito ao objetivo da ação, e 90 são quesitos que a parte está tentando tirar o foco, Induzir, tentando enrolar. induzir, induzir, induzir. Induzir o perito. Induzir, exatamente. Induzir E o às vezes perito também tirar o foco, né? para se manifestar naquilo que ele quer que seja favorável a ele, entendeu? Mas muitas vezes. É importante o perito falar com o juiz, não é verdade? Mesmo Não, sendo não nos precisa falar com o autos. juiz. Não, Yara, ele se manifesta nos autos.
Ah, não. Não, porque se ele me pergunta 100 coisas e aí eu vou cobrar um valor, Não, mas eu vou você tem responder meios de 10 coisas, responder, é outro Yara. valor. Então, eu acho Sim, que Yara, o juiz você tem meios pode de, definir. Yara, você tem meios de, como perito, responder aquela pergunta, ou está fora do objetivo da demanda, você pode, entendeu? Prejudicado, você responde prejudicado por não se tratar de matéria relativa ao objetivo da perícia, entendeu? Às vezes o cara quer induzir uma infiltração que o imóvel está inabitável. Está inabitável por causa das infiltrações, a gente não precisa escrever que está inabitável. Se o cara não aluga, se o cara não mora, fiz essa semana uma também de infiltração. Não, está inabitável. Claro que está inabitável, está fechado há 4 anos, não está É. inabitável. A Ó, o coluna de Hernani Barbará chegou não foi aqui também trocada. agora, Luiz. Oi, Hernani. Tudo Oi, bem? Hernani, um abraço. Hernani, está dormindo, hein, Hernani? Lá no grupo. Ah, enfim, a Célia chegou agora. O que mais você. Quando você vai fazer uma vistoria, você costuma fazer mais de uma Hoje eu vistoria? fiz Já 3 em aconteceu isso? Niterói. Hoje eu fiz 3 em Niterói. Ah, Fui é? para 9 horas da manhã, cheguei 4 horas da tarde. Doutor Nossa. João Carlos, o assistente técnico da Ampla, um querido amigo também, ele que agendou para mim, eu tenho 8 em Niterói para fazer. Então, ele disse, não vai dar para fazer todas num dia, porque eu saio daqui do Recreio, né? Mas hoje eu fiz 3. Fui para lá, cheguei 9 horas da manhã, aí o caminhão da Enel foi para o último. Eles não tinham marcado hora e tal, só tinha marcado a primeira, 9 horas. Eu achei que ia seguir o caminhão foi para o último, e eu fui para o primeiro, que estava agendado. Mas a gente falou pelo telefone e eu fiz as 3. Tudo em relação a consumo, medidor, medidores com chip e falta de identificador para o consumidor ler, o consumo ele não vai subir no poste para ver, entendeu? Uma série de deficiências das concessionárias. Eu entendo até, eu tenho um convencimento que as concessionárias elas se arvoram em donas do processo, sabe? Elas não dão muita bola, não, e acabam sendo condenadas porque elas não cumprem muito a forma como as resoluções da Enel, atualmente a 414 de 2010, a anterior era a 456 falando de cabeça, é a 456 de 2000, e a atual é a 414 de 2010. Então, tem lá uns artigos, como é que ela tem que se comportar, e às vezes ela deixa o consumidor sem luz, e é um produto essencial, ela não pode cortar assim de repente. Então, quando é um grande consumidor e ela descobre, ela leva logo para a delegacia. Aí ela vai para a polícia, como manda o regulamento, e dá queixa de furto e tal, entendeu? E você Mas costuma fazer perícias multidisciplinares, em que você convida colegas para participarem junto com você? olha, eu tenho, nos meus 60 anos de engenheiro, na época que a legislação estava, que consta na minha carteira, ela fala num decreto, que a Cátia até chama de decretão, não tem nada de decretão, é um decreto que em 33 não havia engenheiro eletricista. Então, nós, engenheiros civis, tínhamos autorização para fazer Alta tensão. baixa tensão, só Baixa, baixa. engenheiro civil ainda tem. Eu faço baixa tensão e tenho Eu atribuição também do meu só faço processo. Eu só faço a gente só tem processo. autorização em engenheiro civil a fazer a baixa tensão. Eu fiz um curso na época, uns 50 anos atrás, eu fiz um curso na Light sobre baixa tensão. Então, eu faço a de baixa tensão. Quando cai a de alta tensão, eu tive uma há pouco também de alta tensão, eu vou com um colega meu, que é É isso. engenheiro eletricista, e eu peço auxílio a ele, nós fazemos em conjunto e eu assino o laudo, porque eu é que fui nomeado, entendeu? Mas eu não faço sozinho, Eduardo não. Fiore está aí também presente. Engraçado, quando eu faço uma perícia, por exemplo,
que envolve, ou já aconteceu de envolver agrônomo, de envolver o topógrafo. Normalmente eu assino o laudo em conjunto e peço honorários separadamente, porque aí eu não tenho que verdade. arcar com imposto de renda, né? Aham. O profissional que está trabalhando comigo. Já aconteceu de ter que fazer, por exemplo, linha de distribuição, alta tensão. Então, eu realmente também Usa, colega. convidava e submeto, sempre Convidado. submeto ao juiz o nome do profissional que vai trabalhar comigo, porque aí os depósitos de honorários são separados, os pedidos de honorários são separados, e aí eu não tenho que pagar o imposto de renda do meu colega, Aham, ele paga o dele, eu pago o do meu. total. Certo? São 27,5, né? Ao Eduardo 27,5%. Fiore também presente. Obrigada, Eduardo, Aham. por estar aqui. Fernando Lima, ó, acabou de entrar. Um abraço, Fernando Fernando. Lima, Eu sei, Fernando Lima, um então, abraço. acabou de entrar Da também. Sobis, É, presidente da Sobis. presente da SOBs. E aí? Bom, mas em relação mais aos peritos, deixa eu ver aqui se eu consigo te dizer alguma coisa. Bom, eu quando fixo os honorários, eu me baseio na tabela do IBAP para fixar honorários. E quando, normalmente, Yara, eles acham os valores altos, né? A Porque gente dá um desconto, né? a hora técnica do perito pelo IBAP são 200 UFIA. 200 UFIA hoje são R$ 711, eu acho, qualquer coisa assim. Mas a gente sempre dá um desconto, né? A gente acaba dando desconto. Eu fiz essa semana uma e dei 35% de desconto da tabela, porque estava alto, né? Eu mesmo acho que o valor fica alto e tal, apesar de serem empresas grandes e tal, mas nem por isso elas precisam desembolsar. Mas a tabela é forte, a tabela é forte. Bom, é bom para os engenheiros. O Eduardo Normalmente, está fazendo uma pergunta aqui. Se, com o novo cadastro, o profissional que está te assessorando, tá? O especialista que está te assessorando, ele também tem que ter cadastro no TJ ou não? Não sei, não, porque eu acerto os honorários com ele, entendeu? Tá, então eu não. Eu vou dizer, Eduardo, tem sim. Se ele for receber honorários separadamente e se o juiz, porque na realidade não. o juiz me contrata, me nomeia, mas quando eu apresento, eu pessoalmente, quando eu apresento a minha petição de honorários, eu não incluo o trabalho do outro profissional. Então, o outro profissional também tem que estar registrado e cadastrado. Já aconteceu isso com o topógrafo que estava trabalhando comigo, e ele não tinha cadastro, e foi uma dificuldade, inclusive, para ele receber, porque o tribunal não estava conseguindo acessar através do cadastro dele. Agora, quando é o assistente técnico, não. O assistente técnico, aí ele não precisa estar cadastrado, não é verdade? Yara, deixa eu te explicar. Nesse caso que eu disse que eu usei um colega, eu fixo os honorários. Então, eu vou dividir com ele, eu vou receber integral, que está lá no processo, e eu acerto com ele fora. Eu não. Então, não, deixa eu complementar. Por quê? Porque nas ações das concessionárias, hoje os juízes estão acolhendo que a gente fixe 4 salários mínimos de acordo com a súmula 360 do tribunal, que diz que nos casos de perícias de pouca complexidade, eles consideram, baseados nos princípios da regularidade e da proporcionalidade, que 4 salários mínimos é o valor. Eles pagavam 350, não, 3.500, chegavam até 3.500, e agora é 4.180. Então, digamos, essa que eu fiz, eu recebo 4.180, eu dou a metade lá para o meu colega. Mas eu estou responsável perante o imposto de renda. Eu, Luiz Cutivac, é que recebi os honorários do tribunal. Entendeu? Quando é uma coisa grande que eu tenho, então é uma questão de acerto. Porque senão o perito que recebeu os honorários vai pagar isso que você falou, 27,5% de imposto de renda. Eu faço diferente. Eu atuo de forma diferente. Quando é perícia grande, eu entro com meu pedido de honorários e indico
mas não tem nada a ver com concessionária que eu estou falando, tá? Eu indico o profissional, o grafotécnico ou o cartógrafo, que vai fazer o laudo junto comigo, tá? E aí eu indico para o juiz, deixa eu acabar de falar, ele pede os honorários separadamente, a parte deposita separadamente, e o laudo perito principal sou eu. Mas a entrega do laudo, a responsabilidade é minha. Eu indiquei o profissional, mas ele assina o laudo comigo, ele é responsável técnico junto comigo, na especialidade dele, e ele recebe os honorários de forma separadamente em relação a mim, entendeu? Eu fiz uma perícia em Vila Isabel, em que duas irmãs brigavam sobre os donos da propriedade. E o doutor Álvaro Henrique, nosso amigo, brilhante desembargador, foi ao local. Nós fomos ao local. Ah, eu lembro disso, eu sei. Nós fomos ao local e o doutor Álvaro, como ele sempre eu disse que ele parece mais um juiz de família, porque ele procura resolver todos os poréns, eu contratei um topógrafo para fazer o levantamento. E eu disse a ele, olha, eu não posso pagar muito não, porque é uma perícia gratuita. Eu paguei do meu bolso, ele também cobrou barato e tal. E aí eu falei, olha, eu vou levar pelo menos o teu cartão lá para o doutor Álvaro era o juiz da vara, para você ficar anotado lá. Você se cadastra no tribunal, lá no Sejude, mas eu paguei do meu bolso e não recebi nenhuma ajuda de custo. Até a Flávia, a secretária do Dr. Álvaro, foi ao local com o computador e fizeram a ata, lá, a audiência lá na casa e tal. Está até hoje aí, ainda para resolver, porque eles estão pela... Isabel, não é? Isabel? Visconde de Santa Isabel. Visconde de Santa Isabel. Não, Flávio. Ó, o Mauro Gomes entrou aí agora também. Oi, Mauro, tudo bem? Obrigada. Mauro Gomes. Mauro Gomes. Ok, prazer. Kátia já entrou? A Kátia. Alô, Kátia. Cássio. Cássio. Tá. Cássio que entrou, Cássio, Bom, adiantando mais, sobre a prova pericial, bom, a gente como advogado tem noção até o andamento do processo. Quer dizer, entra a petição inicial, depois entra o juiz defere ou não defere um pedido de tutela, depois entra a contestação, depois entra a réplica, depois o juiz saneia o processo, ele vê pontos controvertidos, pede prova, aí quem pede prova pericial fica responsável pelos honorários, porque os honorários podem ser requeridos pela parte autora, pela parte ré, ou de ofício pelo juiz. O juiz também pode... Hoje os honorários são rateados, né? Antigamente quem pedia... Hoje os honorários são rateados quando ambos requerem. Quando, salvo engano, quando o juiz designa de ofício, eu acho que é a parte autora que paga os honorários. Acho que não, é rateado. É dividido? É dividido? Oi, Gustavo. Gustavo Signorelli acabou de entrar também, Luiz. Boa noite, Gustavo. Um abraço, Gustavo. Aquele abraço. E aí, vamos só explicar aqui o que é um saneamento de processo. Saneamento é uma decisão... Saneamento é o seguinte, sanear, o termo está dizendo sanear. O juiz, digamos, faz uma limpeza no processo. Ele vê se as partes são legítimas, ele vê qual é o pedido, se ele vai acolher e se vai dar andamento. Quer dizer, ele vê se tem se o processo está guarnecido de todas as condições para não ser cancelado lá na frente por alguma deficiência, entendeu? Então chama-se saneamento. E também ele diz qual é a dúvida principal dele, né? Ele fixa até qual é o ponto controvertido. Então aquele princípio da igualdade, que tem tudo na justiça é princípio. Princípio disso, princípio daquilo, princípio. O princípio da igualdade aqui é que quando um fala, o outro também tem que contraditar. Quer dizer, fala o autor na petição inicial, aí vem o réu, fala em contestação. Aí, como ele falou em contestação,
Aí ele fala em réplica, o autor de novo. Aí o juiz saneia. O juiz saneia, aí as partes ou veem provas ou requerem provas, e aí o juiz nomeia perito, se houver necessidade. Muitas vezes ele não vê necessidade de nomear perito pelo objeto da demanda, e ele pede para as partes trazerem as suas alegações finais, que é um relatório que cada um faz desde o início da sua inicial, ressalvando as partes que interessam a eles, e o juiz dá a sentença. Se não se conformarem, aí você tem os prazos, né? Você tem, hoje os prazos também são considerados em dias úteis. No Código Antigo, os prazos iam dias corridos. Então, se você é nomeado hoje, a partir do dia seguinte, começa a contar o teu prazo em dias úteis. Quando o juiz não fixa prazo, em tese, a gente abre a mão e diz assim, ó, são 5 dias. É só abrir a mão e você lembrar qual é o prazo que eu tenho quando não fixa. Abre a mão e você vai contar nos dedos. Olha, são 5 dias, 5 dias úteis. Se não, são 15 dias úteis para cada um se manifestar. Por isso que o processo demora, né, Yara? Os processos são muito demorados. Agora, olha quem está presente aqui, uma amiga minha, baiana, Ruth Carvalhal, que é a coordenadora da Comissão de Engenharia Civil do CREA da Bahia. E ela está dizendo aqui que hoje tem uma reunião nacional que ela está participando com os 27 CREAs do Brasil. Provavelmente o Shipper está participando também. Hoje é tudo remoto, né? Então estão todos no computador participando. O Shipper também está, Ruth? Deve estar, né? Que é o nosso coordenador da Câmara do Rio de Janeiro. Shipper também. Shipper eu conheci de garotinho. Irmão do Shipper foi meu colega de turma, Bernardo Shipper. O Davi? Não, o Davi é o caçula. O Bernardo Shipper, que é o mais velho. Bernardo foi meu colega de turma de engenharia. O José Shipper formou depois. Você também é contemporâneo do Milton Mandelblat, né? Nosso Milton formou um ano antes de mim. Ontem eu fiz uma perícia, essa semana eu fiz uma perícia em que o réu é o Dr. Leiser Lerner. Leiser Lerner formou na turma do Milton. Ele conselheiro vitalício. É conselheiro vitalício, Leiser Lerner, no Clube de Engenharia. No clube? Aí ele conversou comigo, tal, que bom lembrar esses tempos e tal. A gente recorda muito. Velhos tempos, belos dias, né? Velhos tempos, belos dias. A maioria octogenário, sabe, Yara? Pois é, né? Tudo. Mas a gente tem prioridade da prioridade, sabia? Que a lei 13.000... É um fato importante falar sobre o Luiz, gente. Ele é o único cidadão que anda de ônibus frescão. É aquele ônibus que tem ar-condicionado. É o único que anda de graça no estado do Rio de Janeiro. E ele conseguiu isso judicialmente, né? Uma ação que começou em 2008 e acabou em 2020. Eu consegui ganhar... Acabou em 2018 a sentença, mas ainda tem uma multazinha lá que o município está esperneando e entrou com um agravo e tal. Uma multa de 10 mil que eles têm que pagar, mas vamos ver, ainda vou fazer as contrarrazões. Eu acho que eu ganho, enfim, vamos ver. Paulo Tadeu entrou aí agora também. Aquele abraço para ele. Luiz Carlos. Ele está no Paraná. Gomes. Pode deixar que eu falo, querida. Luiz Carlos Gomes. E essa ação em 2018 foi a sentença? Não, 2008 eu entrei. Aí eu acho que foi até Brasília, houve recurso especial e tal, voltou. Aí depois, em 2018, saiu a sentença. Eu recebi honorários, porque eu atuei em causa própria, eu recebi honorários advocatícios e recebi o meu cartão, que no início eles me deram um cartão igual, e eu entrava no ônibus frescão e não liberava, eu tinha que pagar a passagem, paguei umas 2 passagens, aí eu reclamei com o juiz, ele arbitrou uma multa para eles fazerem em 10 dias o cartão, aí demoraram 6 meses, aí o juiz mandou pagar a multa, eles recorreram e tal.
Faz parte, né, Yara? Mas eu estou satisfeito porque com a home office eu não estou nem usando o ônibus frescão. Ah, é. A Sarina Cutivac está ali também, ó. Sarina é minha cunhada, um abraço para Ah, ela. é? Ela está É, mandando, ó. Valeu, doutor Luiz. aí, obrigado. Tudo bem, Sarina? Luiz, Seu irmão Samuel tá você mandando. tem muito esclarecimento, os seus laudos. Você presta esclarecimentos regularmente ou aceitam o seu laudo de primeira? Não, muitas vezes a gente tem impugnação, porque eu ficava chateado porque a gente faz com a maior honestidade, né, Yara? Sem interesse É verdade. de uma parte ou outra. A gente atua como profissional. Quer dizer, a gente tem aquele convencimento com a experiência da profissão, mas normalmente impugnam, mas não trazem informações técnicas e tal. Eu consigo rebater, eu consigo, talvez desculpe a modéstia, mas eu sou bom redator, eu redijo bem. Eu tenho. Toda vez eu cito meu professor de português, eu não esqueço Ah, é? dele. O professor pode esquecer do aluno, mas o aluno jamais esquece o professor. Meu professor de português, a Verdade. quem eu devo saber fazer redação, é José de Almeida Barreto, do Ah, Instituto José da Lafayette, lá do científico. Então, ele era fora de série. Então, dificilmente eu erro em concordância, dificilmente não, eu não erro em concordância porque eu reviso e tal, mas, modéstia à parte, eu escrevo direito, então eu consigo me manifestar e rebato, né, dentro do meu conhecimento técnico, aquilo que. Porque os advogados estão na função dele, né? O advogado criminalista não quer tirar o preso da prisão, É. só que eu digo que eu não faço crime, né? Eu não faço processo de crime, porque Ah, eu acho o seguinte: os advogados ganham muito, sabe, no crime, mais do que no civil. é verdade. Mas muitas vezes depois o bandido manda matar o advogado. Entendeu? Então o dinheiro volta para eles. Então é É, risco, né? verdade. Trabalhar para. Você vê que são grandes advogados que atuam no crime, porque eles ganham grandes verbas, né? Ganham muito dinheiro. Mas correm risco, né? Mas Ir no além de presídio. grande engenheiro e grande perito, você também é um grande e respeitado advogado. E dizem que você não entra para perder. Você entra e. Yara, realmente eu digo para os clientes, contra a nossa profissão de advogado, que para entrar na justiça só em último caso. Tentar até a última forma, como em forma de acordo e tal, porque demora muito, entendeu? É muito moroso. É moroso porque o sistema, entendeu? O sistema é moroso. Você vai no tribunal, se você for, eu já fui depois da pandemia, e eu tenho lá precatório para receber, eu chego no cartório, não, doutor, está agindo. Aí a gente diz, não, mas tá, desde março que o meu processo não anda e tal. Não, não, mas está na fila. Mas eu sou idoso, maior de 80 anos, eu tenho prioridade. Não, doutor, está na fila da prioridade. Mas eu tenho prioridade da prioridade. Não, doutor, só tem que aguardar. Então, entendeu? Você fica tolhido, você se decepciona. E é a rotina do ser humano. Tem Muito, muito juiz que ainda não voltou também, né? quem? Não Tem entendi. vários juízes ainda não voltaram presencialmente. Estão também em home office, né? Tem muitos em home office. Mas eles estão dando sentença, estão dando andamentos, porque os funcionários também estão ajudando, né? E você Os mandamentos. acredita que no pós-pandemia que o tribunal vai voltar a ser presencial? Ele vai ser, mas, olha, parece que circulam no tribunal, em época normal, 30 mil pessoas por dia. Eu não acredito que vai acontecer mais isso, não. Eu acho que vai diminuir bastante, porque com com a vinda da pandemia, eu tenho a impressão que até na construção civil vão mudar os projetos de construção,
em função do home office, criar aposentos para os profissionais, entendeu? Eu acho que não Já vai estão ter mudando, né? tanto. Hein? Já estão mudando. As plantas já Os estão sendo projetos, né? modificadas. Transformar hotéis em apartamentos também. Exatamente. Já Então vão está, ser já tem quatro, aqui no Rio. provavelmente vão ser quartos, banheiros e cozinha americana. Então a pessoa, um profissional solteiro, vai poder morar e trabalhar lá com um pequeno E você já está condomínio. indo? Você já está indo, já tem ido ao fórum? Eu já fui ao fórum 2 vezes. Engraçado, eu fui lá na Vara de Fazenda Pública para ver uns mandatos que eu tenho para os clientes. Então, disseram, porque lá tem 1 milhão de processos na 12ª Vara de IPTU, né? Aí está separado lá está separado execução, como é? Contencioso e execução. Aí o meu é contencioso, o meu eu estou esperando sair os mandados e tal. Aí eu fui todo tranquilo na segunda-feira retrasada, aí a funcionária disse, não, cada semana atende um. Uma semana é o grupo do contencioso e uma semana é da execução. Aí eu falei, e quando é que eu posso vir então? Ela disse, não, só daqui a 15 dias. Então, eu estou esperando segunda-feira que vem voltar lá ao tribunal. Mas está tranquilo, sabe? Os corredores estão relativamente vazios, as varas. Eu só fui na vara de fazenda pública. O resto eu acompanho. Deixa eu te explicar outra coisa, que o problema é que muitas vezes o perito não toma conhecimento. E nós, advogados, temos uma vantagem em relação aos engenheiros, porque pelo sistema PUS do tribunal, é um sistema que ele informa os andamentos processuais. Então, todo dia eu abro para ver se tem andamento de processo e eu acompanho, eu faço arquivo dos andamentos processuais, entendeu? Então, eu tenho todo o processo na minha mão. Como advogado, eu consulto desde a petição inicial, pode ir a Brasília, pode voltar, se ele for eletrônico, a gente consegue tudo. Já o perito, ele muitas vezes ele quer ver o processo para ter noção de todo o histórico, ele tem que ir no tribunal, ele tem que pedir senha, eles davam senha de 30 dias, eu consegui uma vez uma senha de 6 meses de poder consultar. Você só não consegue, o advogado, ninguém consegue ver na internet processos de vara de família, que tem segredos de justiça, entendeu? Ou quando nos processos cíveis a parte também pede segredo, porque é questão, às vezes, de doença, envolve menores, às vezes é plano de saúde, a pessoa não quer espalhar que ela tem doença e tal, então pede sigilo, o juiz dá sigilo nesse caso, aí a gente não consegue só os patronos das partes, entendeu? Mas o advogado tem, nesse ponto, mais vantagem de ver todo o histórico do processo, da inicial até o arquivamento. Você consegue ver isso, entendeu? E o perito, quando ele faz parte do processo, ele também tem direito de até o final ele continuar acompanhando o processo. Né? Sim, se ele pedir senha. Se ele pedir senha, porque ele entra, ele tem 10 dias. Ele tem 10 dias úteis para apresentar o parecer dele, se for divergente do laudo pericial. Não, eu estou me referindo ao perito de juízo. O perito de juízo, quando ele é nomeado, ele acompanha, ele está nomeado, sim. Mas o processo que ele é perito, ele acompanha. Já aconteceu comigo de, após a entrega do laudo, o cartório, alguém, em algum andamento, retirar o meu acesso. E aí eu tive que pedir novamente para eu ser habilitada, porque a gente tem que acompanhar até o final, né? Enfim, Luiz, vamos concluindo, caminhando para a conclusão. Já? A gente vai caminhando agora para a conclusão, porque em até 1 hora a gente encerra para poder colocar no IGTV e depois colocar no YouTube. Gente, a gente vai, a partir de amanhã já está no YouTube essa live para acesso de todo mundo.
Tá, Luiz? Obrigada. Ah, você ainda está no... você não é mais conselheiro do IBAPRJ, né? Não, eu saí, Deixou me de afastei, ser. me afastei do clube, me afastei e tô brigando com eles. Uma pena, mas enfim. Não, Ali, mas você vai ali, voltar. ali ficou um feudo, né? Ali ficou um feudo ruim para os colegas, né? Pô, parece que tem meia dúzia de donos e só eles que mandam, enfim. Mas a gente vai A gente participar podia ser mais. mais unido, hein, Yara? A gente podia ser mais unido. Podia ser mais É unido, verdade. entendeu? Tem lugar para todo mundo, Que é uma entendeu? atividade muito solitária, né? Muito individualista, né? É, Muito é, individual. é. As pessoas E a gente, escondem. Na idade que eu estou, não escondo nada, Yara. Se quiser saber, pode me perguntar. O que eu souber, eu passo. Entendeu? Pelo telefone eu atendo qualquer um. Eu faço, digamos, assessoria de condomínio, eu redijo convenções, regulamentos internos e tal. Ah, eu queria que o senhor viesse aqui para uma reunião com os condomínios. Bom, aí eu cobro a visita. Ah, mas se eu quiser, pode me telefonar que é de graça. Eu dou informação por telefone, porque eu não me desloco de casa. Agora você vai num condomínio, ele marca com você 8 horas, você sai de lá meia-noite, Yara. é, Entendeu? E dá todas as informações e tal, e não recebe, né? Então não, eu tenho por hábito cobrar a assessoria na visita. E a gente vai atuando aí como advogado, no civil, como perito, atuava como conciliador agora com essa situação. Os juízes, alguns estão como as partes normalmente não entram em acordo, não pedem audiência de conciliação, eles vão direto para o saneador. Então é. a parte entra com a petição inicial, a parte outra entra com a contestação, depois o juiz manda falar em réplica e ele não marca audiência, ele vai direto para o saneador. Então ganha tempo, porque o juiz só vai ouvir as partes na audiência de instrução e julgamento, entendeu? Audiência de conciliação só se a parte pedir, porque os juízes estão entendendo, os novos juízes estão entendendo, os antigos não, os antigos ainda seguem o Código de Processo que obriga a ter a audiência de conciliação, mas os novos já estão, vamos dizer, avançando, entre aspas, no tempo em relação à marcação da audiência de instrução e julgamento. E aí vem a perícia ou não, ou normalmente pede para um perito assistir. Tem várias situações para o perito, né? Mas é isso, Yara, o que os colegas precisarem, meu telefone Quem sabe, é o nosso grande conselheiro. A quando gente, precisar, o quando Luiz, não sei tudo, eu ele sou está sempre disponível. e nem o Nilo escreveu lá no Como disse grupo. a Cláudia ali no auge dos seus 84 anos, está fazendo 3 vistorias por dia, tem uma disposição ímpar. Realmente, Luiz, você está de parabéns. Obrigada. Você é um grande colega, um grande amigo. Obrigada por ter vindo aqui dividir com a gente a sua experiência. Tá bom. Obrigado, um beijo, Yara. Volta a se encontrar. Olha, tem meu voto, hein? Ah, obrigada. Obrigada. Excelente. Com quem eu falo, estou pedindo voto para você. Futura presidente do CREA, se Deus quiser. Obrigada. Gustavo está ali agradecendo. Clícia, Selma, as meninas, suas filhas. Enfim, vamos nessa. Obrigada, tá, Luiz? Tchau, gente. Obrigada, tá? Boa noite. Tchau. Boa noite. Só rápido.